Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades do capítulo 6 do 8º ano de Matemática, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o informativo, que tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando a linguagem clara, sem ter opinativo, e o faz apresentando dados e referências. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF08MA03 e EF08MA04, e o descritor é o D28. As habilidades referem à resolução e elaboração de problemas de contagem, cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo, e a resolução e elaboração de problemas envolvendo o cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. O descritor se refere à resolução de problemas que envolvam porcentagem. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamento sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma folha de cartolina azul com o título A Importância da Água e filipetas de papel sulfite. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática sobre a importância da água, favorecendo a compreensão do tema que será abordado no gênero textual estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões de 1 a 4. Durante o momento da discussão proposta, observem quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as suas respostas. Para a leitura compartilhada do texto apresentado na questão 5, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para cada um deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Professoras e professores, destaque para os alunos que a prática de leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Durante a resolução coletiva dos itens propostos, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente,
a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é o Explora a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, observem qual o nível de fluência leitora do aluno que o fará. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante o momento dos alunos compartilharem as respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se acertaram ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Promovam um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Sendo possível, executem a proposta da questão 2 conforme descrito. Caso não seja possível, fiquem atentos à sugestão apresentada na observação 1. Realizem a leitura da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é o Explora a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente imagens de propagandas de lojas que contenham produtos com descontos expressos na forma de porcentagem e uma imagem de um gráfico de colunas. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma demonstração prática do conteúdo que será estudado, favorecendo a compreensão. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Optando-se pela resolução das questões 2 e 3 de forma individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize as intervenções necessárias. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é o Explora a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo apresentado. Como a proposta de resolução para a questão 1 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias.
Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução das situações e problemas apresentadas possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitei para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, estejam atentos às dificuldades e às possíveis dúvidas de cada aluno e observem como cada um consolidou os conteúdos estudados. A proposta para a resolução da questão 3 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a resolução da questão 4, observem quais as dificuldades e dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Nessa atividade, foi proposto que os alunos voluntariamente demonstrem no quadro as suas resoluções. Destaquem que eles não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Além disso, esse momento proporcionará uma rica troca de aprendizagens. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com um lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.